às vezes não pode estar presente aqui agora, a gente deixa para isso, beleza? Então, oficialmente dando as boas-vindas a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Viu que temos uma salinha cheia aí, professor Mauro, para ver aí, ó, prestigiar o professor Mauro Cardoso Simões. Temos 71 alunos participantes, né? Não só alunos, mas amigos, colegas, né, professores. Eu estou vendo aí alguns carinhas aí já de longa data. Professor Ivan Luiz está aí, maravilha, seja bem-vindo. Temos o professor Álvaro também. Professor Álvaro, você está na escuta, professor Álvaro? Consegue falar com a gente? Boa tarde, professor Mauro, boa tarde, professor Antônio. Boa tarde, Álvaro. Você vê, Antônio, hoje triplicou o nosso número de participantes, né? Você viu A só, última vez exatamente. nós estávamos com 26, mais ou menos, 20 e poucos. Isso. Agora estamos com 73, E contando, bom, aí, né? E aumentando, né? E aumentando, exatamente. É muito bom para ver como esse tema surtiu, né, a curiosidade do pessoal, né? Se fala muito, né? A gente tem visto muitas entrevistas e tudo mais, todo mundo comparando a pandemia de agora com a tal da peste negra, né? E daí tanto que as pessoas agora querem saber o que foi essa tal da peste negra. O que foi? O professor Mauro vai... E Tchau, foi isso. O professor Mauro vai nos iluminar sobre isso. Maravilha. Professor Mauro, o professor Álvaro Seca Duarte é o nosso coordenador adjunto aqui desse grupo de estudos, né? Eu e o professor Álvaro já trabalhamos em outros... Somos amigos de outros carnavais aí, trabalhamos em outras instituições e hoje estamos aqui à frente desse grupo de estudo da história das pandemias. Então, dando as boas-vindas, professor Álvaro também, obrigado pela presença aí. E então, antes de qualquer coisa, pessoal, só para aqueles que estão chegando agora e que não participaram do nosso bate-papo inicial lá há 15 dias atrás. Esse é um grupo de estudos que eu e o professor Álvaro estamos coordenando aqui na Universidade Positivo, e o nosso objetivo é fazer algumas reflexões, fazer discussões, trazer palestrantes, fazer reflexões sobre os temas que envolvem as pandemias e os impactos que elas produzem nos países. Nós estamos focando no Brasil, mas como a gente vai pegar temas correlatos, a gente vai ver como que os problemas sociais gerados por uma pandemia no mundo afora também tem repercussão aqui no nosso país. Então a gente fez mais ou menos um bate-papo, professor Mauro, para te contextualizar também no nosso primeiro encontro, mostrando exatamente que, do ponto de vista da historiografia, do curso de História, que daí que nasceu a nossa preocupação aqui em fazer esse grupo de estudo, nós vamos observar uma narrativa muito semelhante, com alguns elementos que são comuns nessas pandemias, seja da gripe espanhola, seja da gripe, né, das outras gripes, das epidemias de influenza, seja na peste negra, como a gente vai ver um pouquinho hoje contigo, e ao mesmo tempo com a varíola na época da colonização. Então a gente tem vários movimentos e vários elementos que são padrões nas sociedades, utilizando-se de narrativas específicas. É como se a gente pudesse construir uma narrativa histórica que vai se repetindo. Não quero parecer marxista aqui, mas já sendo, né, a história se repetindo, né, não mais agora como tragédia, mas sim como farsa, né, porque muitos dos equívocos que nós cometemos no passado a gente poderia ter evitado se a gente desse atenção à história. Mas em tempos onde a história tem sido, não só a história, mas as ciências como um todo, tem deixado de lado, tem sido até inclusive negado por uma sociedade muito louca na qual nós estamos inseridos, né? Então, talvez a tua fala hoje venha engrandecer e venha resgatar um pouco da importância de discutirmos isso com propriedade. E, claro, a partir disso, a partir dessas discussões, pensarmos em possíveis soluções, por que não, né? O que é que um bando de historiadores e filósofos tem a nos mostrar ainda hoje? Talvez a reflexão e a capacidade de entendermos isso. Por isso, professor Mauro Cardoso Simões, você é a nossa presença ilustre aqui exatamente para nos ajudar nessa reflexão. Só para apresentar o professor, então, e aí já passo a palavra ao nosso palestrante de hoje, né? O professor Mauro Cardoso Simões, ele possui aí graduação em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas e fez aí o seu mestrado e seu doutorado também pela PUC de Campinas, né? E o pós-doutorado, aí assim, agora começa uma pós-doutorado pela National University of Singapore,
pós-doutorado em University of Cambridge, pós-doutorado recentemente, agora não sei se foi em Roma, professor? Foi em Roma aí? Em Roma, isso. O sujeito tem 4 pós-doutorado, atualmente ele é professor da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, né, e atua no Centro de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, pertence aí também ao Núcleo Geral Comum lá da Unicamp, e também atua no mestrado interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas lá da Unicamp. É um professor de vasta experiência docente, tem atuado, trabalhou aqui em Curitiba, na própria Universidade Positivo, Unicuritiba, Unibrasil, as outras unis que eu não sei nomeá-las, todas elas. É um professor rodado, de longa experiência docente na área do ensino superior e com as disciplinas de política, professor, ética. Pois não, pode falar. Qual que é o link que você falou para a presença? Calma, Érico. Eu vou passar agora para vocês, tá bom? Vou passar agora para vocês. E o professor Mauro Cardoso Simões é um grande especialista, tem se tornado uma das maiores referências no Brasil sobre o utilitarismo do Stuart Mill. Em breve nós vamos ver o principal tradutor do Stuart Mill aqui no Brasil, de língua portuguesa, e um dos maiores intérpretes desse grande filósofo clássico aí que nós temos. Professor Mauro Cardoso Simões, mais uma vez, muito obrigado a tua presença aqui. E eu vou passando a palavra, e sobre a nossa lista de presença, eu vou passando no chat, pessoal. Enquanto o professor Mauro vai discorrendo, eu vou conversando com vocês ali paralelamente. Não é para vocês se distraírem, mas é mais para deixar o professor começar o seu discurso, e aí eu vou passando essas informações técnicas ali. Beleza? Fico quieto, passo a palavra ao professor Mauro, e, professor, somos todos ouvidos. Aparece aqui que a Cláudia levantou a mão aí no quadrinho, é isso mesmo? Vou fechar aqui. Cláudia Aparecida Cruz, temos um recurso aqui de abaixar mão, levantar mão. Eu vou baixar a mão dela aqui, vou baixar a mão do Érico aqui também, mas se vocês quiserem falar daquele momento, a gente vai conversando aqui pelo chat, tá? Beleza? Pode mandar sua pergunta, sua participação, que eu vou fazendo um filtro, e aí depois a gente passa para o professor Mauro. Beleza? Combinamos assim? Manda bala, professor. Muito bem. Djalma, é uma alegria participar aqui com vocês. Você falou do grupo de estudos e falou dessa possibilidade de que eu viesse aqui conversar com vocês, na verdade. Eu fiquei bastante contente. Nós somos já amigos de longa data, né? E sempre que nós temos oportunidade agora, seja pelo WhatsApp, seja por e-mail, a gente está trocando algumas figuras, e é sempre bom saber que um ex-aluno tenha chegado a uma dimensão de produção filosófica, acadêmica, intelectual, e agora esteja assumindo, e já assumiu, a coordenação do curso de graduação em História. Eu fico bastante feliz com isso. E muito obrigado pela gentileza, pela generosidade do convite. Eu falarei então um pouco, e daí a gente abre o espaço, conforme conversamos anteriormente, ainda hoje, né? Para a gente conversar, discutir e tentar responder ou contornar algumas questões. Eu parto. Professor, desculpa, você poderia ligar novamente o seu microfone, por gentileza? Isso. Tá tudo ok agora? Aqui, pode continuar, desculpa, pode continuar. Tranquilíssimo. Apesar da minha área de formação ser a filosofia, eu vou dar toda a atenção à história. Há um ator que eu gosto bastante, chamado David Niven, que escreveu há muito tempo uma biografia, uma autobiografia, e ele relata 2 momentos em que ele encontrou o famoso ministro britânico Winston Churchill. E no primeiro momento, o Winston Churchill era antes da declaração da Segunda Guerra Mundial, e ele perguntou ao Churchill como é que ele via, o que ia acontecer, quais eram os eventos possíveis, e o Churchill falou: com certeza os Estados Unidos entrarão na guerra ao nosso lado e nós venceremos a guerra contra os alemães. Ele ficou sem saber exatamente do que o Churchill estava se referindo. Dias depois aconteceu exatamente o que o Churchill havia dito, e ele perguntou novamente para o Churchill como é que ele sabia disso. Ele falou: meu jovem, mordendo o seu charuto, ele falou: meu jovem,
Eu sabia porque eu conheço a história. Então, a história, eu acho que ela é central. Eu uso esse exemplo para indicar que a história é central para a compreensão do que nós vivemos hoje, mas das experiências passadas também. Nós somos, Djalma, inevitavelmente prisioneiros do presente. Então, nós sempre olhamos para os detalhes do presente e sempre que nós lançamos os olhos para o passado, é sempre procurando trazer informações para melhor compreensão do presente. Eu acho que a história tem um papel fundamental que é compreender as coisas nos momentos em que ocorreram. Né? E por esse motivo, ao tratar, quando nós formulamos, você formulou, discutimos qual seria o título, a peste negra em questão, é porque eu compreendo que a palavra questão tem toda uma circundação histórica que é preciso levar em consideração para melhor compreender o que nós estamos tratando. E há três temas básicos que eu quero tratar hoje. Primeiro é o tema da fome, o segundo é o tema da peste e depois é o tema da guerra. Ao falarmos da peste negra, é impossível que nós não recordemos que ela tem o seu auge, o seu início, o seu desenvolvimento e a sua finalização circunscrita num tempo histórico bastante específico, que é o século XIV. É o século XIV. Historicamente, o século XIV é de uma riqueza impressionante, que é por esse motivo que eu chamarei esses elementos não para chegar à peste negra, mas saber também como eles conseguiram superar esse momento essencialmente problemático de sofrimento e de tragédia. Primeira coisa, o século XIV, ou o ano 300, os anos, né, que chama costumeiramente de 300, tem uma inovação impressionante. Tem uma riqueza impressionante. Apesar de que esteja circunscrito num período que nós, no presente, chamamos de obscuro, ultrapassado e que deve ser esquecido. Alguns elementos, portanto, para reflexão. O primeiro deles é que no século XII acontecem coisas que até hoje nos afetam. Em abril do ano passado, quando pegou fogo a Catedral de Notre Dame, muitos foram aqueles que se manifestaram dizendo que há uma riqueza cultural. Abril de 2019, o ano passado, pegou fogo a Catedral de Notre Dame, então as pessoas pensavam, mas qual a importância, qual a relevância, por que tantos recursos foram mobilizados para a reconstrução da catedral, que agora parece que está em franco processo de reconstrução e logo será reaberta ao público. A Catedral de Notre Dame é construída no século XII. A Catedral de Notre Dame de Paris é construída no século XII. A Catedral de Saint-Denis, num bairro de Paris, é construída também no século XII. Existe, ao usar esses exemplos, eu quero dizer assim, existe uma língua comum na Europa do século XII, no século XI, XII, XIII. Essa língua que une a todos é a língua da cristandade. A língua da cristandade que no século XIV, que nós vamos nos deter, sofre uma fratura tremenda do ponto de vista histórico. No início do século XIV, antes da peste negra, há uma cisão na cristandade, porque havia uma disputa entre o rei francês e o papa, e para tentar resolver essa cisão, o centro da cristandade migra de Roma para Avignon, para ficar próximo do rei francês. Isso demora aproximadamente 70 anos. 70 anos. Quando decide voltar para Roma, os cardeais elegem um novo papa porque discordam desse retorno. Era preciso ficar próximo daquele que protegia o catolicismo, que protegia a cristandade. Ainda não havia ocorrido a reforma protestante. Havia uma unidade, portanto. Havia uma unidade. Assim que os cardeais elegem um novo papa, esse novo papa vai para Avignon e há um outro que fica em Roma. Então, há dois papas ao mesmo tempo e as pessoas não sabem qual é o verdadeiro papa a quem devem prestar reverência. Qual é a autoridade legítima? O século XIV é, portanto, um século
importante por essa desconfiança nas instituições que deveria criar essa ligação comum. Mas ele também é importante por uma outra coisa. Há, nesse momento, uma proliferação enorme, gigantesca, de ramos cristãos e da fundação de ordens religiosas. Há, no século XIII, a fundação da ordem franciscana. Né? São Francisco de Assis, que considera que deva identificar-se com os pobres e, por esse motivo, deva vestir-se como os camponeses. São peças ou roupa ou hábito, ou a túnica franciscana, que não tem coloração e que deve ter um capuz conforme os campesinos. Logo vocês verão que isso que eu estou dizendo da roupa tem todo sentido quando relacionado ao contexto da peste negra. Há o ramo dos dominicanos ou dos frades pregadores, ou seja, a igreja considera que é preciso mobilizar e as pessoas precisam de religiosos que preguem e que tenham habilidades linguísticas de falar com as pessoas comuns, tal qual Francisco de Assis. E mais tarde haverá também o ramo dos jesuítas, não é? Que na Contra-Reforma considera que seja preciso investir na instrução, na educação, como um meio de impedir a fuga dos cristãos católicos. Muito bem. Posto dessa maneira, há já elementos para se pensar. Mas é preciso recordar também que em 1315 a 1317, ocorre um evento importante na Europa, que é o evento da fome. Não havia uma grande quantidade de cereais disponíveis para que as pessoas consumissem o elemento alimentar do dia a dia, que era o pão. Os grãos sofreram um decréscimo na colheita, porque 15, 16 e 17 na Europa foram anos de muita chuva, o que impedia que as colheitas satisfizessem a produção do alimento diário. Além disso, há a presença de um conjunto de regras na Europa. Eu não estou me referindo só à Itália, só à França, mas também a Portugal, a Alemanha, a Espanha. Uma das preocupações era: há um crescimento populacional e não há alimentos suficientes. Então, a expansão da agricultura fez com que bosques fossem dizimados não apenas para a agricultura, mas também para o aquecimento das casas. Nesse momento, no início do século XIV, 1300 e pouco, há um conjunto de surgimento de leis impedindo que novos bosques sejam destruídos, que sirvam para a agricultura, mas, ao mesmo tempo, há preocupação com a alimentação da população. Em 1315 a 17, há uma grande fome e as pessoas morrem. Ao lado dessa morte, dessa ausência de alimentação, em 1337 ocorre ou surge algo na história que não era costumeiro. É a chamada Guerra dos 100 Anos. Ninguém havia presenciado ou vivido uma guerra de tamanha magnitude. As guerras, em geral, eram guerras de um burgo com outro burgo, de um senhor de um castelo com outro senhor de outro castelo, impedindo, de repente, que animais circulassem pela sua propriedade. Né? Eram disputas muito localizadas, em que a disputa era resolvida chamando alguns cavaleiros, indo até o castelo adversário, pilhando o castelo adversário. As guerras terminavam em 1 dia, 2 dias, no máximo uma semana. Em 1337 começa essa guerra que tem uma magnitude de países ou de povos, que é a guerra entre a França e a Inglaterra. A Inglaterra solicita direito a ocupar o trono francês. Só que essa guerra é uma guerra chamada de baixa intensidade. Ela não ocorre
rapidamente e tudo se resolve rapidamente. Então, há aqueles momentos em que o soberano, o rei da Inglaterra, precisa constituir uma força militar. E essa força militar não existe ainda. Não existem exércitos como dispomos hoje. Então, contrata-se mercenários, e para pagar os mercenários é preciso que haja uma rede bancária que possa dar suporte para que haja o pagamento desses agora mercenários soldados que possam permanecer no campo de batalha. E essas idas e vindas dos mercenários muitas vezes colocaram o trono inglês e o trono francês em uma séria dificuldade pela ausência de recursos. Muitos foram os bancos que faliram justamente porque o rei inglês, uma vez que não pagava a dívida, ninguém poderia forçá-lo a pagar a dívida. Então, os bancos ruíam. Né? E, ao mesmo tempo, não pagando os mercenários ficavam à vontade para depredar, para dilapidar, para usurpar e para roubar todas as propriedades que encontravam pela frente. Muitos eram os casos de cidades naquele período que, uma vez eram cercadas, tinham que pagar um tributo para que não houvesse a pilhagem. Pagava-se uma taxa e logo depois esses mercenários retornavam para suas casas e voltavam geralmente com uma grande quantidade de recursos nos bolsos. Isso é tão importante porque há uma variação de intensidade, de decrescimento, e faz também com que as pessoas circulem por todo o território inglês, mas também pelo território italiano para buscar recursos dos bancos italianos. O Banco de Siena, nesse momento, é um grande fornecedor, o Banco de Milão é um grande fornecedor de verbas para os monarcas. Né? Essa circulação tremenda, né, não é só uma circulação interna da Europa. Recordemos que no século anterior, um grande mercador e embaixador, Marco Polo, tinha conseguido chegar até a China. Então havia sempre um comércio intenso na Europa, mas havia já também um comércio com o exterior da Europa. Né? Isso fez com que, em dezembro de 1347, início de 1348, chegasse uma embarcação na Europa com mortos em grande quantidade e com uma coloração desconhecida, até então jamais vista, e que foi descrita em uma crônica sueca pelo nome Ars Petris. Ou seja, era a primeira denominação que se deu, mas isso foi muito mais tarde. No início de 1348, as pessoas não sabiam como nominar essa peste, e o nome peste, ele é significativo, porque há uma ausência de conhecimento sobre o que está acontecendo. Afinal de contas, o que é isso? E, além de desconhecimento, a propagação é muito grande e a mortalidade é imensa. Essa descrição feita numa crônica sueca, muito mais tarde, e só chega ao século XVII, quando olham para o que aconteceu, e chama-se tão somente de peste negra. Mas uma das primeiras descrições do que estava acontecendo chama de peste mortal ou peste destrutiva. O nome peste é oriunda da peste de Atenas, retratada na história da Guerra do Peloponeso por Tucídides. A mesma descrição que dá Tucídides e o nome que dá ao grande historiador Tucídides, né, ao lado há um outro grande historiador, que é Heródoto, mas há uma distinção entre os dois. Para aqueles que estudam história, sabem que Heródoto narra as grandes biografias. Ele constrói o raciocínio no entorno de grandes figuras, de grandes mitos de seu tempo. Enquanto que Tucídides está preocupado com os detalhes, está preocupado justamente em demonstrar como as coisas são no dia a dia. Para também aqueles que estudam história, sabem que mais contemporaneamente
Alguém que faz isso com um brilhantismo impressionante será um historiador de primeira grandeza que se chama Mark Bloch. Mark Bloch, que ao escrever a sua grande obra, que eu considero a sua grande obra, aquela que possui maior valor, que é a Sociedade Feudal, há um capítulo específico em que ele trata dos sentimentos e das emoções, ou como as pessoas pensam. E a grande tarefa do Mark Bloch é investigar os pequenos detalhes do cotidiano. E os pequenos detalhes do cotidiano nós podemos recuperar da Idade Média somente um viés, uma linha muito privilegiada, que são chamadas as crônicas. As crônicas daquele período revelam uma preocupação impressionante pelo desconhecimento. Não há médico capaz de determinar o que ocorria. Alguém poderia levantar o dedo indicador e dizer: mas a medicina daquele período era uma medicina tosca. Eu diria, é ao contrário. No século XIII, a Universidade de Bolonha é conhecida como centro de excelência de pesquisa de ponta em medicina. Não é? Tanto é assim que um médico da Universidade de Bolonha é chamado por Filipe o Belo para fazer parte da corte e ser o médico da corte. Então, e fazia pesquisa empírica, não é pesquisa teórica. Havia dissecação de corpos para investigar o que acontecia no interior dos corpos. A Idade Média, e particularmente o século XIV, a que eu estou indo, é um século de grandeza. É o século de Giotto, é o século de Donatello, de Petrarca, mas é o século de alguém que faz uma descrição por meio das conhecida, que é o Decameron, que é Boccaccio, Giovanni Boccaccio, que vive em plena peste e consegue dar uma descrição de como era assustador viver naquele período. E também, claro, morreu um pouco antes, 1321, antes da chamada Peste Negra, que é Dante Alighieri, o grande pai da literatura e o grande pai da língua italiana. Mas voltemos. Então, há momentos de fome, e há momentos de guerra, e há momentos de peste. Essas três coisas, elas acredito que dão conta de descrever a situação catastrófica que vivia a Europa naquele momento. A peste não ocorre uma vez só. Muitos são aqueles que acreditam que a peste ocorra tão somente em 1348. Não. A cada aproximadamente 10 anos, há um novo fluxo do número de mortes. Na primeira leva, 1348, 1349, um terço da população europeia morre. Na segunda leva, 1361, há um susto tremendo, porque ela afeta principalmente crianças. O número de crianças mortas naquele período, na segunda leva da peste, é assustador. Não bastando, então são várias fases, a cada aproximadamente 10 anos ela retorna. O último momento em que surge é em 1399. Em 1399 é tão avassaladora quanto 1348, e 50% da população europeia morre. 50%. Mas vem a fase seguinte. Eu vou dar especial atenção a essa fase seguinte. Famílias destroçadas, propriedades não cultivadas, já não havia comida suficiente, já não havia nada suficiente. Mas havia também o sujeito que era comerciante de um determinado produto via que parte da sua família havia sido morta pela peste, mas via também que o seu concorrente do mesmo ramo de negócio
tinha morrido. Para ele era, eu sei que parece um pouco cínico dizer isso, mas era uma oportunidade de negócio. Era uma oportunidade de negócio. Não bastando isso, havia um centro na Itália que era Firenze. Firenze era conhecido por produzir, eu vou usar esse exemplo para associar com exemplos nossos. Bem? Firenze era conhecido como lugar de produção de artigos de luxo, roupas de luxo, joalheria de luxo, alimentação de luxo que poucas pessoas podiam comprar. Passado esse momento de 1349, os produtores de roupa ou de vestimenta procuram aquelas pessoas que transformavam a lã crua. E geralmente essas pessoas, nessas mesmas famílias, muitas pessoas tinham morrido. Então se perguntava, você pode retomar o trabalho? E a pessoa dizia, posso, mas a minha capacidade de transformar a lã crua é menor. Mas eu não aceito mais me submeter àquele valor que era pago pela jornada diária. Porque o produtor sabia, o operário sabia que não havia mão de obra disponível para produção em larga escala. O fabricante, que era proprietário das lãs, ia para um outro tentar negociar e o segundo dizia a mesma coisa. Eu não aceito me submeter àquele salário, àquele volume monetário pago anteriormente, porque sabia que as condições eram adversas. Sabia que a situação era favorável não apenas para o produtor, mas para o operário. Pela primeira vez na história, os proprietários foram aos governos das cidades, porque a Itália ainda não havia unificação da Itália. Havia a cidade de Milão, a cidade de Firenze, a cidade de Milano, a Sicília, de modo geral. Eu estou usando a Itália como simbólico. E pediram pela primeira vez na história uma espécie de teto dos salários, para que a competição fosse minimamente regrada. Porque os trabalhadores estavam com condições de negociar o valor do seu trabalho. O trabalhador que morava às margens de um rio, muitos moravam às margens do rio, para justamente pelos moinhos d'água terem condições de não apenas fazer a limpeza das impurezas das lãs, mas também o processo de tintura das lãs, que depois iam ser tecidas e transformadas literalmente em tecidos. E eles próprios não tinham condições de comprar a sua própria vestimenta. Usavam peças feitas em casa, sem tintura. Trabalhava-se 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, e de repente esse trabalhador descobria que estava podendo consumir diariamente pão. E tinha sobrado uma pequena quantidade monetária. E ele ia à taberna, dizia para a mulher, vou à taberna encontrar com os amigos. Nunca, até então, nunca, na Itália, na Espanha e na Inglaterra, houve uma grande quantidade, como naquele momento, de tabernas. Só que para isso era preciso que houvesse também vinho. O consumo de vinho aumentou exponencialmente, que fez com que os agricultores cultivassem cereais, mas ao mesmo tempo introduzissem a viticultura, que fez com que a produção de vinhos crescesse e transformasse a Europa num centro conhecido até hoje de produção de vinho de excelente qualidade. Não satisfeito com o consumo de vinho, passou-se a consumir também aqueles que tinham, sobrou mais moedinhas, começaram a consumir queijos, que fez com que também houvesse pessoas atentas ao que estava acontecendo, de incentivar a pecuária. E a produção de laticínios fez com que surgisse no século XIV, nesse século da pandemia,
o queijo formaggio. O queijo formaggio que, com o decorrer do tempo, passou não somente a ser consumido internamente, mas passou a ser exportado, tornando-se o produto melhor valorizado pelo sultão do Império Turco-Mano, Soleimani, que considerava uma iguaria e fazia de tudo para que viesse importado por intermédio do grande porto italiano, que era o porto de Veneza. A mulher desse operário, que recebia antes um salário inferior, de repente passa a receber um salário superior e descobre que pela primeira vez na vida poderá mandar fazer um tecido com tintura. Pela primeira vez na vida, pode-se dar o luxo de comprar um tecido com tintura e feito especialmente para ela. Ou seja, isso transforma completamente o cenário, as joalherias, os açougues em toda a Europa cresceram assustadoramente para demandar justamente esse consumo local. Enquanto que Firenze ficou preocupada com a constituição, ainda com a elaboração de peças refinadas de roupa, para aquilo que nós chamamos hoje de burguesia, a cidade de Milão, atento a esse movimento, começou a preocupar-se em trazer não apenas novas lãs para a produção de tecidos, mas trouxe também outros produtos do Chipre, do Egito, né? Então, a gente vê, assim, um momento tão inovador, isso na Idade Média. Aquilo que nós chamamos hoje de cotton, roupas, peças de tecido de cotton, a cidade de Milão se especializou justamente para ofertar para essa população um produto de baixo valor, mas que pudesse ser produzido em larga escala. Hoje, século XX e XXI, uma das referências centrais de moda não é mais a cidade de Firenze, é a cidade de Milão. Ao falarmos em Milão, a impressão é que é lá que é o centro de produção daquilo que existe de mais sofisticado, mas ela nasce, o impulso vem justamente dessa dedicação a atender a um consumo de uma classe que está em franco crescimento. Eu acredito que já tenha falado demais, desculpe, Djalma, mas são esses elementos iniciais para se pensar, não é? Como esse momento de tanta dor, de tanto sofrimento, como é o século XIV, de repente advém e torna-se um momento emblemático também para perceber como as pessoas souberam lidar com as suas próprias angústias, com seus próprios sofrimentos e deram um impulso para aquilo que hoje a gente diz, mas o momento mais brilhante, o momento mais sofisticado é o Renascimento, que vem na sequência. Eu diria não. O momento mais importante é aquele em que as pessoas conseguem lidar com seus próprios problemas, e eu entendo que o século XIV é esse momento não tão obscuro quanto nós pensamos. Muito obrigado, Djalma, por esse primeiro momento. Sensacional. É que você não está acompanhando o nosso chat, professor. Deve estar aparecendo ali um monte de participação ali, você não dá tempo de ler tudo, eu imagino. Mas o pessoal aqui está já participando e partilhando, né? E acho que é legal registrar algumas participações aqui dos nossos participantes. Ficou redundante, eu sei isso, a participação dos participantes. Agora é uma conversa tranquila, né? Mas acho que é bem interessante esses três elementos que você trouxe para a nossa discussão, né? E acho que assim, o Irajá falou por primeiro, mas aí depois houve uma sequência aqui de pessoas que vão mais ou menos entender a tua fala nessa linha, e quero pedir para que confirme se é isso mesmo, professor, até para saber se a compreensão daquilo que você propôs aqui de reflexão está alinhado a isso que eles estão entendendo. O Irajá falou assim, mas então parece que a impressão é de que quem sobreviveu à peste, quem sobreviveu à pandemia, passou a viver melhor. Seria exatamente isso? Ou ainda como
né? Nós temos aqui a participação da Sofia. Parece que apesar de tudo, né, de todas essas, da fome que você mencionou, da própria peste, das guerras ocasionadas durante esse período, parece que apesar de tudo, esse povo aí, você citou Itália especificamente, né, Firenze, aí no berço do Renascimento, eles evoluíram, chegaram a crescer, ter um desenvolvimento, chegaram a crescer com muito mais, mesmo com tristeza, mas houve um crescimento não econômico, mas cultural. Ou seja, você citou coisas como as iguarias, coisas como tecidos, como o requerimento de direitos na hora dos trabalhadores. Isso tudo representaria, então, uma espécie de uma evolução, mesmo apesar de tanto sofrimento? Acho que essa é uma primeira perguntinha e eu passo a bola para o professor para a gente continuar o bate-papo. E, pessoal, vai mandando as perguntas que a gente vai continuando aqui. Por isso que quando eu estava me referindo, eu disse, parece um pouco cínico. E, de fato, se você olha a quantidade de mortes, seja pela Guerra dos 100 Anos, que é uma referência em matéria de guerra, porque a gente sempre fala em guerra, a gente pensa na Segunda Guerra Mundial, a gente sempre se refere ao dia D, como se houvesse um momento de finalização da guerra. E por que eu chamo em destaque, Djalma, e eu não lembro quem foi que fez a pergunta, a palavra guerra e a Guerra dos 100 Anos para a nossa discussão? Porque recentemente, e eu já logo respondo a pergunta, tá, Djalma? Recentemente declarou-se guerra contra o coronavírus. A declaração de guerra teve como primeira formulação o presidente francês Emmanuel Macron ao dizer estamos em guerra. Dizer estamos em guerra significa muita coisa. Em primeiro lugar, tradicionalmente dizer estamos em guerra significa mulheres devem ficar em casa. As crianças, ou como os italianos falam, os bambinis devem ficar em casa. E todos os demais são convocados para o campo de batalha. São convocados para o campo de batalha. E quem decide, quem tem a autoridade legítima para declarar o início e o término de uma guerra é o soberano. No caso do presidente francês Emmanuel Macron, ou depois do presidente, o primeiro-ministro espanhol, o Pedro Sánchez, ou do presidente da República Federativa do Brasil, Jair Bolsonaro. No nosso caso, a declaração de guerra não veio. Houve um pacote de medidas econômicas conhecida como pacote de economia de guerra, mas demorou-se tempo para assumir que estamos numa situação de guerra e que o inimigo já não mais se enfileira no campo de batalha, em que é preciso atirar na primeira coluna, na segunda coluna, na terceira coluna, como vimos nas batalhas em que Napoleão organizava para combater em Austerlitz, e foi brilhante, mas que logo perdeu na batalha de Waterloo. Ou seja, é preciso que haja sempre uma organização para que a guerra opere. Recentemente, há 15 ou 20 dias atrás, o Pedro Sánchez, o presidente espanhol, disse que vencemos a guerra, mas é preciso mantermos-nos atentos. Não, uma vez que a guerra terminou, as pessoas voltam para casa. O difícil é que essa metáfora da guerra entre atualmente em discussão acerca de como devemos levar a guerra adiante, porque as pessoas ora vão para as ruas, ora não vão, então não entenderam o clima de guerra. No caso do contexto do século XIV, os militares que iam para a guerra eram, não se esqueçam, eles não eram militares como entendemos hoje, não é? Eles iam e esperavam receber um salário por isso. E quando recebiam, saqueavam. E depois voltavam para casa, iam para os seus... Não era qualquer um que era militar. Era preciso que fosse um nobre, para depois se transformar num cavaleiro. Todas as vezes, em qualquer cidadezinha da Europa, quando se reunia e o monarca ia dizer alguma coisa, o rei ia dizer alguma coisa, todos sentavam-se ao chão. Os cavaleiros não. Os cavaleiros tinham bancos para sentar, ou seja, havia uma espécie de dignidade do cargo para ser um cavaleiro. Então, quando ele demandava recursos, o rei tinha que ofertar esse recurso, era obrigatório. Então, ele voltava e a mulher dele não ia para aquela em que a mulher do operário tingia a lã ia. Ele ia para o sujeito, aquilo que nós chamamos hoje de um estilista. Então,
não, quando a gente vê filmes do período, por exemplo, ou documentários que retratam o período, as nobrezas, as mulheres dos cavaleiros sempre vestiam roupas de veludo. Veludo era um tipo especial de matéria ou de material que pouquíssimas pessoas podiam se dar o luxo de gastar ou de despender recursos. Mas voltando taxativamente a responder a sua questão, o Renascimento simboliza um momento em que há uma grande quantidade de recursos materiais, monetários disponíveis, e é por esse motivo que a gente vê o investimento em arte, em cultura, em estrada, em irrigação, ou seja, em tudo que a gente pode se referir como melhoramento dos objetos. A arte renascentista é considerada superior à arte medieval, não porque simplesmente por um critério estético, mas é porque é um grande investimento de recursos e para a produção dessas obras de arte. Há um refinamento, há uma busca de refinamento. O que antes as pessoas não tinham tempo para tal. Há uma grande muralha, um grande muro no Duomo da cidade de Siena, que nunca foi terminado pela ausência de recursos. E depois do Renascimento, de chegar à conclusão de que não deveria terminar, porque a beleza estava justamente aí, a ideia do inacabamento. Você não precisaria disso, sabe? Então tem os períodos marcados historicamente que é possível visualizar isso, sabe? Então, não é que houve um melhoramento da humanidade, houve um investimento dos recursos. E se estarmos bem atentos, o exemplo que eu utilizo da mulher indo comprar tecido ou mandando fazer uma peça de roupa, ou do marido indo à taberna encontrar os amigos e tomar vinho, o vinho naquele período era pouco consumido e de repente descobriu-se que o vinho era um produto que servia, era melhor, era de melhor qualidade, era melhor do que tomar a água dos riachos ou das tinas. Ou seja, o vinho, além de ser melhor, combatia vermes que as pessoas tinham no dia a dia. Ou seja, isso demanda tempo para que as pessoas descubram. Alguém hoje diria assim, mas por que a mulher não guardou o recurso pensando na velhice? Porque ela não investiu. A nossa mentalidade do século XXI é a mentalidade de guardar recursos, pensando no futuro. Mas eles vivem nesse momento de uma epidemia que vem, logo depois desaparece, mas vem de novo. Tem assim, olha, nós tivemos filhos em 1349, logo depois do auge da peste negra. Ou seja, é preciso também investir em alimentos saudáveis para o bebê. Ou seja, há uma preocupação com o seu tempo. Nós temos muita preocupação com o futuro e pouca preocupação com o passado. Eles tinham uma preocupação com a vida. E daí, ir tomar um vinho com um amigo na taverna fazia todo sentido para se livrar desse sofrimento. Seria isso, Djalma. Tomar um vinho com os amigos, isso uma boa representatividade. Professor, você falou ali de que a água do riacho, né, tinha uma qualidade inferior ao vinho que se tomava, e o Érico perguntou ali como que o vinho combatia os vermes, né? Até para poder explicar certinho essa questão de como é que o professor é um bom entendedor de vinho e talvez possa responder com boa propriedade isso, né? E depois eu vou pergunta, tá? Os vinhos do período eram vinhos com alto teor alcoólico, não tinham essas gradações, não tinha essa preocupação de uva terroir, vinho e tal, mas era uma grande quantidade alcoólica. A pessoa não chegava a tomar uma botilha de vinho, tomava poucas taças e já era suficiente. Era como se fosse, o Érico que perguntou, era como se fosse uma espécie de imunização. Não nos esqueçamos que esse período tem uma baixa preocupação com a higiene física. Não se esqueçam que a rainha espanhola, a rainha de Castela e Aragão, Isabel, louvava-se o tempo todo por ter tomado banho uma única vez na vida. Ou seja, a preocupação com a higiene era mínima, a preocupação era mínima. Então, o consumo de álcool, ao mesmo tempo, criava uma espécie de imunização. Não é porque os latinos diziam historicamente que in vino veritas, in vino immunitas.
in vino immunitas. Eu sei que isso pode parecer uma espécie de piada, porque de tempos em tempos surge na internet dizendo: olha, tomar vinho te imuniza contra o coronavírus. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que naquele período, depois do consumo, mas isso vem junto com as outras coisas, tá? O consumo de vinho vem com o consumo de carne. Geralmente não se consumia carne, mas começou-se a perceber que podia se consumir carne aos domingos. Comer carnes ao domingo já era um sinal de que a vida estava melhor. Depois começaram a pensar em comer carne às quintas-feiras, porque sexta-feira e sábado, como eram todos cristãos, católicos, era proibido, né? É claro que era proibido, mas eles também não tinham recursos. Mas depois também, ao vestir-se com uma roupa nova, as pessoas começaram a assear-se melhor para adequar-se à vestimenta. Então, é todo um conjunto de coisas que faz com que a preocupação com a saúde passe a ganhar um novo patamar. Um novo patamar. Ir uma vez a uma peça de teatro era sinal de elevada cultura ou de refinação. Então, essa preocupação lenta e progressivamente faz com que a vida melhore na Europa. É claro que eu estou falando na Europa porque nós estamos nos referindo à peste negra. Né? Professor Álvaro, quer falar? Por favor, abra o microfone e fala aí para nós. Então, é muito interessante o que o professor colocou até aqui, muito legal a narrativa que o professor construiu, eu achei legal. E eu acho que seria interessante se o professor puder falar para a gente um pouco da relação entre como os cristãos condenavam os judeus pela peste negra, ou uma parte dos cristãos condenavam os judeus pela peste negra, tanto que tem uma bula do Clemente VII ou VIII falando justamente disso, que não era para culpar. E como hoje nós temos esse mesmo discurso, né? Nós tivemos ministros de estados culpando chineses por causa da pandemia. Quer dizer, é sempre o outro, né? Parece o outro é o diabo, o outro que traz a doença. Essa ideia da relação entre eu e o outro. O senhor poderia discorrer um pouco para nós sobre isso? É claro que eu poderia e falei. Paulo, você sabe que esse é o grande... O primeiro sujeito que descreveu a peste negra, chamado Gabriel de Mussy, considerava, ele reunia os três elementos. Fome, peste e guerra não vêm por nossa ação, vêm por um castigo divino. Então é porque a humanidade chegou a um grau de degeneração que agora, que nesse momento, Deus está nos punindo por alguma maldade que tenhamos feito. Mas será que somos todos nós? Será que somos todos nós? Eu vou fazer uma associação, Álvaro, com um livro que eu considero um dos melhores, que é o do Albert Camus, A Peste, em que há duas passagens muito marcantes na obra, porque é no final da Segunda Guerra Mundial que ele escreve, não é? E assim, o mal que abate a humanidade. E ele fala de um padre que vai até uma igreja e faz um discurso inflamado, um discurso mobilizador, ou seja, e as pessoas se sentem muito mal. O que fizemos para ter atraído a ira divina? E logo depois, a sequência é apontar que existem outras pessoas causadoras do mal. Na peste negra, isso ocorreu, e ocorreu em duas cidades europeias particulares. A primeira delas, só para, como nós estamos falando para estudiosos de história, para situar historicamente como isso é relevante. A cidade de Barcelona, havia um bairro de judeus que foi literalmente dizimado e massacrado pela crença de que a peste negra que abateu a cidade, a Catalunha e a cidade de Barcelona, tinha como origem os judeus. E um dos motivos encontrados era que os judeus eram mercadores. Então, alguns tinham o costume de viajar. E o próprio fato de viajarem muito, de comercializar, de irem para Veneza, de irem para o Oriente, fez com que eles
trouxessem a peste consigo. Isso também ocorreu na cidade de Córdoba, né? Ou seja, essa perseguição, essa tentativa de localizar ou de encontrar um inimigo comum. Humberto Eco, eu gosto muito do... Eu vou falar várias coisas, viu, Álvaro? Humberto Eco uma vez disse que encontrou um paquistanês, um taxista paquistanês, e o paquistanês perguntou para ele, como é a vida na Itália? E ele disse, é uma vida boa. Ele falou, quais são os seus inimigos? Não, nós não estamos em guerra. Ele falou, mas quais são os seus inimigos internos? Ele demorou muito tempo para entender o que o taxista paquistanês estava querendo dizer. Porque há uma mentalidade que significa o seguinte, que é preciso sempre ter um inimigo interno. E ter um inimigo interno bastaria para que você, de repente, justifique uma ação que você vai tomar. Mas muitos são aqueles que consideram que é preciso ter um inimigo para exterminá-lo. Para exterminá-lo. Essa é a proposta, por exemplo, de um teórico do nazifascismo, que é o Carl Schmitt. Carl Schmitt, que descreve a necessidade de construirmos inimigos. E essa necessidade de construção dos inimigos que trouxeram a peste consigo, ela vale para a Idade Média, mas vale para hoje. Ainda que nós sejamos, assim, estejamos no século XXI, estudiosos de filosofia e de história, de tempos em tempos eu me vejo escutando amigos falarem. A culpa é da classe média que vai para a Europa e trouxe a peste consigo. É uma tentativa também de encontrar o inimigo. Se na Idade Média, século XIV, as cidades eram muradas e se fechava-se as fronteiras, impedindo a chegada de quem demonstrasse o mínimo sinal de que estivesse contaminado pela peste, no século XXI fizemos o mesmo. Fechamos as fronteiras, os aeroportos e procuramos localizar primeiro um inimigo externo, os chineses. Depois um inimigo interno, a classe média. E depois um outro inimigo interno, chamado de aquele que propaga informações, que é a imprensa. Então, chamamos a imprensa de imprensa corrupta porque divulga informações. Ou seja, essa necessidade de constituir sempre um inimigo. Isso está sempre presente em momentos, particularmente momentos de guerra. O Djalma citou a gripe espanhola, para você ter ideia, né? A gripe espanhola, vocês sabem disso, a gripe espanhola é chamada de gripe espanhola porque era o único país que tinha liberdade de expressão, liberdade de imprensa, porque todos os demais estavam sob o domínio em momentos de guerra. É o momento em que uma das primeiras vítimas é a informação qualificada. É a informação qualificada. Então, estarmos atentos a tudo isso que cerca a noção de peste, em primeiro lugar, e a noção de pandemia, eu acho que nos faz observar uma perspectiva um pouco mais apurada. Seria essa a resposta, Álvaro. A brecha foi dada, o Mauro começa a fazer exatamente uma nova fala aqui, completíssima, né? Isso que é admirável no professor Mauro. A gente brincou ali, tá? Eu fiz alguns comentários, falei, esse cara é uma enciclopédia ambulante, ele começa a citar datas aí, ano 1340, nem consultar ali, tá consultando, não tem nenhuma colinha ali, tá louco, hein, professor? Seguinte, professor Mauro, ó, como é que tá teu tempo aí? Tranquilo? Podemos avançar mais duas perguntinhas? De boa? Podemos, claro, sim, Então sim. tá. Eu tenho uma pergunta, e você falou o seguinte, né? Dentro desse contexto onde você está analisando o sofrimento daquele povo que estava vivenciando, mas de um outro lado, e até você fez a observação de que não seria necessariamente uma evolução, um melhoramento da humanidade, mas seria um investimento na vida, seja nos trabalhadores, seja na criação de cultura, né? Até para que isso fosse um elemento, não sei se podemos chamar assim, para salvar o povo desse sofrimento, né? Eu tento comparar com o nosso contexto atual. Está faltando investimento no nosso país para que a gente possa sair dessa pandemia melhor? E aí eu pergunto que eu jogo para o professor, porque certamente vai envolver uma série de elementos, e esses elementos, necessariamente por políticas públicas, nosso governo tem feito. Travou.
Acho que ficou sem internet, professor. Travou alguma coisa? O que foi? Pra mim travou aqui também. Não, acho que caiu ali. O Djalma desapareceu. Lançou a pergunta e sumiu. É, exatamente. A internet caiu. Se o professor quiser comentar um pouco disso, ou então já que temos aqui uma pergunta de um aluno aqui, vamos... Ah, voltou, o Antônio. Não, Desculpa não voltou. aí, acho que foi o Piazinho que mexeu no modem ali. Não, mas Tá certo. a pergunta não é exatamente essa, viu, professor? Desculpa, só para finalizar aqui, a pergunta é, está faltando investimento no nosso país para que no final dessa pandemia a gente possa dizer que vivenciamos bem esse sofrimento? Você quer fazer a outra pergunta e daí eu já comento? Ou... Pode responder, que daí eu vou formular aqui, que é do Vinícius Anata, já reformulo aqui para você daí. Ô, Djalma, a minha avaliação é que falta... Estão conseguindo me ouvir? Tô sim, professor. Sim. Eu acho que falta, assim, a minha avaliação é que falta um elemento no Brasil, particularmente no Brasil, que não tem faltado aos outros países. A primeira coisa é cooperação. Mesmo aqui na Argentina, nós vimos ontem o presidente da República com a oposição ao fazer uma manifestação pública sobre como vão resolver o problema dessa ausência ainda de um remédio ou de uma vacina e da necessidade de, na região metropolitana de Buenos Aires, ser mantida a quarentena. Então, seja na Argentina, seja na França, vocês se recordam que durante muitos meses o governo de Macron, pelo movimento chamado Gilet Jale, os coletes amarelos, todos os finais de semana, todos os sábados na rua, pressionando para que não houvesse reforma da Previdência, para que houvesse uma mudança na política econômica do governo Macron, a pressão constante no governo espanhol, a pressão constante também da chamada ultradireita italiana para que o governo Conte não cedesse às chegadas dos navios com os refugiados, ou seja, havia sempre essa divisão, e eis que de repente é uma cooperação entre os governos, entre a gestão federal e as localidades. E isso, ao mesmo tempo, também com empresários ou pessoas que possam fazer distribuição de alimentos ou que possam amenizar de tal forma a situação catastrófica que todos estão vivendo. Então, essa ausência de cooperação entre o governo federal e os estados e os municípios, porque, em última instância, Djalma, aquelas pessoas que descobriram muito recentemente, pelo menos descobriram estatisticamente, que muitas pessoas não tinham sequer registro civil. Ou seja, quem é que pode obter essas informações são as autoridades locais ou as organizações não governamentais ou os conselhos que foram destruídos pelo governo federal. Então, essas informações jamais chegarão ao Ministério da Saúde com credibilidade, informação com qualidade, se não são oriundas ou não surjam dessas experiências de administração local. Então, essa falta de coordenação. E o segundo momento, eu concordo inteiramente contigo, acho que a sua pergunta já tem parte significativa da resposta, é que demandará um grande investimento que não se satisfará com a distribuição de um recurso mínimo de 600 ou 1.200 reais por um período de 3 meses. Ou seja, essa cooperação, todos os dias a gente vê divulgação ou veiculação de que empresas de grande porte têm oferecido recursos, mas não se vê exatamente quais são as destinações para esses recursos. Ou seja, durante tanto tempo se desinvestiu em uma estruturação da saúde pública, ainda que se soubesse que a saúde pública, em momentos terríveis, são aquelas estruturas que conseguem dar um suporte razoável. Até agora, o primeiro-ministro britânico chegou à conclusão, depois de ficar hospitalizado, que a saúde pública ela é elemento necessário. Parece que se esqueceu que a grande campanha que ele fez, o Boris Johnson, pelo Brexit, foi justamente atacando a saúde pública. Então, é esse investimento federal, um investimento localizado, central, né, e ao mesmo tempo regional e local, e claro, com investimento privado, ou seja, essa coordenação. Mas para isso, Djalma, é preciso que haja confiabilidade. E o que se está se fazendo no Brasil
é jogar uma grande sombra de desconfiança na confiabilidade das instituições. E está ficando muito personalista. Fulano conseguirá resolver, Beltrano conseguirá. Parece que desonera ou descredibiliza as instituições como capazes de trabalhar cooperativamente. Né? Quando eu vejo, Djalma, esse aparecimento dos hospitais de campanha só aparecem em situações de guerra. E a todo momento a gente fala disso como se não estivéssemos em guerra. Reconhecer que estamos em guerra, reconhecer que o momento é adverso, é terrível, é catastrófico, é tenebroso, e é preciso recuperar a estima das instituições como capazes de cooperar o trabalho. Pois é, professor, pois é. Estamos no caminho inverso, às vezes parece, né? Recuperar a confiança nas instituições, recuperar a confiança na ciência, recuperar a confiança nesses especialistas que podem, de fato, nos apontar caminhos e soluções viáveis, e de repente nós estamos caminhando na contramão disso tudo. Mas, enfim, de fato, o caminho é esse mesmo, mas a esperança acho que é boa, no sentido que você partilhou conosco, acho que nos dá uma grande esperança, né? Talvez seria uma esperança maior ainda se conseguíssemos fazer isso. Professor, tem uma última pergunta, e pelo menos, a não ser que alguém possa fazer mais alguma pergunta, mas é do Vinícius Anata ali. Ele é o nosso aluno lá de Relações Internacionais, e nós conversamos recentemente sobre um livrinho do nosso bom e velho amigo Max Weber, Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo. A gente falava um pouco exatamente de como o investimento na iniciativa privada, nos meios de produção do capitalismo, foi muito mais acentuado e, portanto, teve um desenvolvimento econômico melhor e social melhor nos países que adotaram a ética protestante. Em contrapartida, um país como o nosso, o Brasil, que teve uma ética católica, de certa forma, teve um menor desenvolvimento, um atraso no desenvolvimento econômico, industrial, e, portanto, desses meios de produção. Aí ele pergunta o seguinte, né? Será que, então, esse pensamento do século XXI, de guardar recursos para o futuro, de acúmulo de capital, seria mais ou menos essa mesma ideia que surgiu ali no final desse período da peste, do final da Idade Média, início do Renascimento? Ele está falando, quer dizer que no mercantilismo a acumulação de metais era efetuada pelos estados. Hoje em dia essa acumulação foi adotada pelos indivíduos, tendo essa diferença fundamental? Enfim, ele está pedindo para que se a gente pode fazer uma relação com isso, para entender exatamente se esse investimento passa necessariamente por esse acúmulo e assim por diante. Espetacular, Vinícius. Obrigado pela pergunta. Esse livro do Max Weber, Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, é um dos mais... É um clássico, né? Ou seja, seja fazer história, relações internacionais ou filosofia, ou ciência política, esse livro é como se fosse uma das bases. E eu tendo a concordar com Max Weber e cito por que concordo com Max Weber. Há uma organização própria do catolicismo, que eu me referi no início, quando eu falei dos dominicanos, dos frades pregadores e Francisco de Assis, São Francisco de Assis, porque, se a gente observar bem, há sempre uma segmentação de mercados da fé. O mercado da fé é segmentado de uma forma estruturada pelo catolicismo, de tal forma que nenhum ramo de uma ordem pode competir com a outra. Nenhum ramo pode competir. A ordem franciscana não pode competir com os jesuítas, que não pode competir com os dominicanos, ou seja, com os beneditinos, mas, ao mesmo tempo, há muito de competição que muito se assemelha àquilo que o Max Weber diz que é próprio da ética protestante. E eu cito como exemplo, Vinícius, até vou para aproximar da câmera, porque esse assunto me interessa bastante, que é o grande embate e a grande disputa entre dois mosteiros beneditinos. São Bento de Núrcia é o padroeiro da Europa, então para ver o simbolismo que se tem em torno dessa figura. Mas havia, na Idade Média, antes da Peste Negra, havia um mosteiro francês chamado Cluny, que era uma referência em matéria de fé católica. E os monges têm o lema é ora et labora, oração e trabalho. Só que
não é apenas a peste negra, mas outras epidemias anteriores ocorriam e as pessoas sempre iam para as igrejas como referenciais. E eles inventaram, o Mosteiro de Cluny inventou aquilo que se chama de moinho das orações ou oração perpétua. Os monges se revezavam constantemente, isso fazia com que as pessoas acreditassem que existissem pessoas que estavam rezando por elas, isso acalmava espiritualmente. Isso na Idade Moderna surgiu a ideia da produção em massa, a produção contínua, o moto contínuo. Se não existia mais o moinho da água, o moinho de vento, mas agora é a transformação industrial. Isso precisa ser uma produção ao mesmo tempo. Vinícius, esse mosteiro recebe uma grande quantidade de doações e fica muito rico. Um outro mosteiro, chamado da cidade de Citeaux, também na França, começa... Por quê? Por que ela é referência? Começa a gerar uma disputa. Eles são também da mesma ordem, a Ordem de São Bento. E eles procuram na Ordem de São Bento e não encontram nenhum elemento que diga que não possam se diferenciar, mesmo que pertença ao mesmo ramo. A diferenciação que eles fazem é justamente pela vestimenta. Enquanto que os monges de Cluny vestiam, os monges até hoje vestem o preto, eles começaram a vestir o hábito branco. E daí fundam um outro ramo dos beneditinos que se chama cisterciense. Essa diferenciação e, ao mesmo tempo, essa concorrência por um mercado de fé. Essa necessidade de discorrer. Ao mesmo tempo, você tem, para o Max Weber, um elemento central para compreender essas relações, que é a noção de soberania. A soberania começa no campo teológico e migra para o campo político. É o Papa que considera que tem autoridade legítima de empossar o governante, de coroar o governante. É conhecida o dezembro do ano 800, quando Carlo Magno vai até Roma para ser empossado, para ser coroado, né? É um momento assim áureo dos francos, né? E logo depois o Papa excomunga um monarca, excomunga outro monarca, mas quem é que tem soberania? Eu já chego para responder categoricamente a dizer, quem é que tem autoridade legítima? Geralmente, nós hoje entendemos que tem autoridade legítima aquilo que lhe é conferido pelo voto, enquanto que a autoridade não é tão somente a autoridade formal, é preciso que haja uma autoridade moral, é preciso que haja uma autoridade quase que espiritual, não no sentido religioso, mas alguém que tem uma espécie de aura que lhe dá credibilidade ou confiança. A palavra confiança, ela também é medieval, significa fiare tecer com a outra pessoa as relações que tornarão a nossa vida estável. E o que não há, Vinícius, é estabilidade. O que não há é estabilidade. Estabilidade assim, que se possa projetar as coisas, se possa programar, dizer, olha, no semestre que vem eu farei isso. Para finalizar, há 2 ramos, hoje, que projetam como será o mundo em 2050. Pasmem. Se vocês procurarem na internet o seguinte título, Vision 2050, vocês encontrarão um pool de empresas que projetam como será 2050 e como nós devemos nos encaminhar para sermos... Olha, são empresas, são empresários, são multinacionais. Não é qualquer coisa. Do outro lado, se vocês colocarem ordem, se vocês entrarem numa ordem que é medieval, chamada Ordem de Malta, que foi fundada em 1054, e no site eles se autoelogiam por fazer parte de uma tradição longínqua, eles dizem, porque nós temos uma tradição longínqua, nós podemos saber o que vai acontecer no futuro. São 2 noções completamente distintas, uma religiosa e outra econômica. Como nós vivemos no Brasil, em que a gente polariza costumeiramente ou economia ou vida, olhar esses 2 mapas históricos, eu acho que ajudará bastante, não para a gente compreender o mundo, mas para a gente se compreender. Acho que para a gente se compreender faz um bem enorme, gigantesco. Perfeito, Maurão, olha, show de bola. Pessoal, assim, do nosso bate-papo aqui, a gente, né, se deixar, a gente vai falando, e como daqui a pouco é 21h30 realmente, e não acabou o assunto ainda. Ainda mais se tivesse um vinho, né, Mauro? Ainda mais se tivesse um vinho entre amigos. Nossa, aí seria perfeito. Perfeito. Pessoal, assim, se tem alguma pergunta, acho que agora é a hora de falar, de fazer aí, né?
a gente foi mais ou menos partilhando, nós tivemos aqui vários elogios à sua fala, viu, professor Mauro? Acho que é importante registrar, né? Nossos colegas estavam aí falando, e acho que um dos comentários que eu achei sensacional e que vale a pena, eu tirei uma fotinha, joguei no teu WhatsApp, você guardar de lembrança, né? Mas assim, a Letícia falou no início, ó, parece que estou imaginando toda a história como um filme na minha cabeça. Quando você ia falando, então, ela ia imaginando a história. E aí outros falaram também, a Sofia, que fala, eu amo história, não consigo parar de ouvir ele fala com tanta paixão sobre assunto que a gente acaba divagando. Então, de fato, o professor Mauro tem essa capacidade, e só um breve testemunho aqui, né? Lá nos anos de... vou entregar a tua idade agora, hein? Lá nos anos de 2006, né? Nós tivemos um módulo de antropologia filosófica com o professor Mauro, e o professor Mauro, nós tivemos esse módulo na primeira semana de aula, no início do ano, lá em fevereiro, se eu não estou enganado, depois tivemos na virada do bimestre, na segunda semana, e foram 5 dias, das 8 horas, das 7h30, começava a aula lá na instituição, até meio-dia. Foram 5 dias de 5 horas ininterruptas quase, né? E seguido. E chegava no final e falava assim, não acredito que acabou. Acabou? Não, para, não. A gente queria mais justamente porque o Mauro tem essa habilidade. E é exatamente isso, hein? Eu sou bom de matemática? Não sou bom, viu, Érico? Porque eu acabo me confundindo, sou de humanos, né? Então, se eu for fazer algum cálculo aqui, eu vou me embananar, tá? Professor Mauro, tem alunos do curso de matemática aqui, tá? O Érico aí, beleza. Matemática, licenciatura de matemática, beleza? E aí, professor, assim, não tenho nem palavras para agradecer de fato o nosso bate-papo aqui. Tá cortando? Tá para ouvir? Não? Tá instável? Tá ouvindo, agora tá legal. Então, não tenho nem palavras para agradecer, agradeço muitíssimo, né, o nosso bate-papo, beleza? Agradeço mesmo a parceria de sempre. Vamos ver o professor Mauro em outros momentos aqui. E agora deixo a mensagem final, professor Mauro, para os nossos participantes do grupo de estudo aí. E aí te dá um nosso abraço para todo mundo. Djalma, foi muito gostoso participar. A receptividade, a acolhida, cara, para mim tem muito valor, sabe? Ainda mais vindo de um amigo de longa data, como é a nossa amizade. E eu espero que na oportunidade de ir a Curitiba, claro, que você nos brinde com um vinho e possamos dar continuidade à conversa. Agradeço muito aos demais professores e alunos que estiveram aqui com a gente, pelas perguntas também. Foi um prazer muito grande. Um grande abraço para vocês, uma ótima semana. Maravilha. Professor, valeu. Professor. Valeu. Obrigado, valeu. Obrigado, professor. Antes, só obrigado. Recadinhos, quer falar? Sim. Depois, quero saber se você sabe como é que calcula século, já que você é de história. Ah, mas claro que eu sei, imagine. Vamos conversar depois. Sofia, você quer falar alguma coisa, Sofia? Você levantou a mão? Sim, eu só queria agradecer porque foi ótimo. Eu amo história e foi maravilhoso ouvir alguém falando com tanta paixão de um assunto que às vezes as pessoas hoje em dia não dão valor. Então eu só queria agradecer porque foi ótimo. E eu faço farmácia e ainda assim eu sou apaixonada em história, então muito obrigada. Farmácia, esquecemos de falar, viu? Tem outros profissionais aqui também, futuros profissionais acadêmicos de outras áreas, viu, Mauro? Que beleza. Obrigado, Sofia, pela generosidade. Tudo bom, Ivan? Que isso, ótimo trabalho, parabéns. Tudo bem, Ivan? Tudo bem, professor Mauro, muito obrigado por mais essa aula, viu? Professor Mauro, o Djalma já sei que fuxicou aí. Minha nova meta agora é chegar nos seus pós-doutorados, viu? Grande abraço e muito obrigado por mais essa aula, professor Mauro. Abração, Ivan. Tchau. Valeu. Pessoal, só recadinhos práticos. Arrivederci. Valeu, professor Mauro, obrigadão, viu? Recadinhos práticos para quem ficou aí até o final. Nós temos, então, a nossa próxima palestra, nosso próximo encontro. Ficou agendado lá para o dia 9 de junho. Já deixa aí reservado na agenda, dia 9 de junho, beleza? Ficamos por aqui, vamos conversando nos bate-papos aí. Tem um texto para quem é do grupo de estudo. Quem quiser fazer parte do grupo de estudo, manda mensagem para nós. E a gente insere também. A gente vai continuar a sequência. E se alguém não fez a inscrição, tá lá o link para nós fazermos a inscrição e emitirmos o certificado de participação aqui com vocês. Era isso. Valeu. Brigadão, turma. Tchau, Djalma. Satisfação, viu, Érico? Muito obrigado pela participação, viu? Valeu mesmo.
Você sabe calcular século mesmo? Dado um ano? Pior que eu sei sim, cara. Como é que então? Uhum. Agora, não me peça fazer contas muito longas, viu? Por exemplo, como é que você calcula o século do ano que a gente tá, por exemplo? Século XXI? Como a gente calcula? Você só tira os dois últimos logaritmos, né? E quando não termina em 00, tem que somar 1, né? Exato, sim. Começa no ano 1 e vai até o ano 00, né? E depois começa o novo no ano 1 novamente. Isso. Então, no ano 2000 ainda era século XX. Isso. Ano 2001 começa o novo século. Perfeito. Isso é importante, hein? Utilidade pública, isso, hein? Valeu, pessoal. Abraço. Tchau, tchau. Obrigado, até mais. Valeu, Betina. Valeu, Irajá. Valeu, Vinícius. Professor Álvaro, obrigadão pela ajuda aí. Valeu. Valeu, Toninho. Tchau. Vamos É nóis. Tamo junto. Abraço. trazer esse pessoal todo pro grupo. Isso. Todo mundo pesquisar aí sobre os temas correlatos à história das pandemias. Show de bola, pessoal. Muito prazeroso estar aqui.